Oi, tudo bem? Boa tarde. Hoje o grupo 1 vai falar sobre relações harmônicas intraespecíficas, colônia e sociedade. O grupo 1, formado por Anitta, Ana Júlia, Ana Lívia, Júlia Andrade, eu, Laura, Lucas Giacometti e Nicole. Bom, dois tipos de relações harmônicas intraespecíficas são as sociedades e as colônias. As colônias acontecem quando seres de uma mesma espécie convivem entre si e eles estão colados fisicamente. Ou seja, eles formam uma só estrutura. E essa estrutura permite que eles realizem atividades em conjunto como a reprodução, proteção e também divisão de alguns tipos de tarefas. Outro tipo de relação são as sociedades. Nas sociedades também são indivíduos de uma mesma espécie, mas diferente das colônias, eles não estão ligados fisicamente, eles estão apenas no mesmo ambiente. E esse tipo de relação, ele acontece porque esses indivíduos, essas espécies, são muito organizadas e cooperam entre si. Eles têm a divisão de funções, de tarefas muito bem definidas, além de uma hierarquia, que vai definir qual função cada tipo vai ter. Bom, alguns exemplos de sociedade são as abelhas, os cupins e as formigas. No caso das abelhas, apesar de elas viverem na mesma colmeia, elas têm funções separadas e elas podem se separar também. Por exemplo, a abelha rainha, ela não vive junto com a abelha operária, já que uma pode ir para um canto e outra pode ir para outro canto. Já nas colônias, a gente tem os exemplos como a caravela portuguesa e os corais. No caso dos corais, apesar deles viverem juntos, eles têm funções separadas e eles não podem se separar fisicamente. Ou seja, cada um tem uma função específica, mas eles não podem ir um para um canto e outro para outro canto, já que eles não têm como fazer isso. A imagem mostra um conjunto de abelhas trabalhando em um favo de mel, que é composto por células hexagonais de cera. As abelhas são um clássico exemplo de sociedade animal, pois elas vivem de forma cooperativa e comunicativa, dividindo as funções entre a abelha rainha, as operárias e os zangões. Agora, essa imagem está mostrando um conjunto de corais coloridos submersos em um ambiente aquático. Os corais, eles são formados por um conjunto de pequenos animais chamados pólipos, que eles vivem unidos fisicamente, compartilhando nutrientes. A imagem mostra cupins reunidos em uma colônia subterrânea. Eles vivem em uma sociedade organizada, dividindo as funções entre os indivíduos. A imagem mostra uma caravela portuguesa, que é um organismo marinho que juntos parecem uma água-viva, mas na verdade eles são um conjunto de vários seres pequenininhos chamados pólipos, que trabalham juntos. Bom, gente, agora que a gente já conhece sobre as sociedades e as colônias, nada melhor do que nós descobrirmos algumas curiosidades, né? Bom, eu vou começar com uma curiosidade sobre as colônias. Tem um organismo que se chama caravela portuguesa, que na verdade não é um organismo. São vários micro-organismos, são os pólipos. E, bom, eles funcionam como uma sociedade, então cada um deles tem uma função ali, seja para defesa, para alimentação ou para reprodução. Bom, gente, agora algumas curiosidades sobre as sociedades. Bom, uma sociedade muito famosa que nós temos são as abelhas. Bom, as abelhas, elas são divididas em castas, né? E a gente tem a abelha rainha. A abelha rainha é a única abelha fértil na colmeia e ela vive cerca de 5 anos, enquanto as operárias vivem apenas algumas semanas. Alguma outra curiosidade que nós temos é a dança das abelhas, né? Que é a dança do abanar. E essa dança, ela serve para indicar a distância e a direção em que se encontram as flores ricas em néctar. Além das abelhas, nós temos também as formigas, que as operárias, elas não dormem de verdade, elas só descansam alguns segundos. E os cupins. Os cupins, alguns deles, eles soltam umas substâncias químicas que são pegajosas e elas servem para defender eles. O meu estudo de caso é sobre os cupins de terra, conhecidos cientificamente como Cornithermes cumulans, e eles vivem no cerrado e eles são um ótimo exemplo na natureza de uma sociedade extremamente organizada.
Eles são divididos em castas, onde a rainha e o rei são um casal reprodutor. Os operários constroem e mantêm o cupinzeiro. E eles cuidam das larvas e saem para buscar os alimentos. E os soldados protegem o cupinzeiro. O cupinzeiro, ele é feito principalmente de... Ele é feito de uma mistura de terra, saliva e fezes, o que forma uma construção muito resistente. E lá dentro dele há túneis e câmaras que trazem a ventilação e a umidade, o que mantém o ambiente ideal para a vida dos cupins. E essa organização baseada em cooperação e divisão de tarefas é o que faz com que o grupo se mantenha em harmonia e que eles sejam um ótimo exemplo na natureza de sociedade. No primeiro estudo de Casa de Colônia, eu vou falar sobre os recifes de corais do Mar do Caribe. Nesses recifes, a gente encontra grandes estruturas submersas que são chamadas de corais. Apesar de serem confundidas com rochas coloridas, esses corais eles são formados por pequenos animais que a gente pode chamar de pólipos. Esses pólipos vivem dentro de pequenos esqueletos que são formados por carboneto de cálcio e que eles mesmos produzem. Quando milhares desses pólipos são juntados, eles formam uma colônia. E ao passar dos anos, depois que eles vão se agrupando mais, forma-se recife de corais. Falando ainda mais sobre os pólipos, eles se reproduzem de forma assexuada, o que significa que eles são geneticamente iguais e eles também são ligados por um tecido que compartilha nutrientes. Juntando-se, eles formam uma colônia e eles também se alimentam por fotossíntese e fornecem alimento para toda a colônia. No segundo estudo de caso, eu vou falar sobre as caravelas portuguesas, que são encontradas no Oceano Pacífico e Atlântico. As caravelas portuguesas, apesar de parecerem águas vivas, elas são formadas por organismos menores, que são chamados de zooides, e cada um deles tem uma função específica. Esses zooides vivem juntos e são interdependentes, então quando eles se agrupam, eles formam um organismo coletivo. Os zooides da caravela portuguesa, eles são geneticamente idênticos, ou seja, eles praticam a reprodução assexuada. E como eu havia dito, cada um deles tem sua função específica, como distribuir nutrientes, capturar presas a partir dos tentáculos e outras funções. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.